A house in New Orleans. Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e provavelmente você já ouviu a música House of the Rising Sun. E se você não sabe de que música eu tô falando, é essa aqui. Mas você sabia que ninguém sabe quem é o verdadeiro autor dela e nem sobre o que exatamente ela fala? Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história e sobre as hipóteses e sobre tudo isso, fica aí que eu já conto. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, que a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, essa música ficou muito conhecida no mundo como um todo no ano de 1964, quando a banda The Animals fez uma versão dela que é muito ouvida até hoje. There is a house in New Orleans. Sendo inclusive incluída na lista das 500 melhores canções da história, feita pela revista Rolling Stone, entrou pro Hall da Fama do Rock, além de estar na lista das músicas do século da RIAA e ter ganhado o prêmio do Hall da Fama do Grammy. Tudo isso? Mas antes dessa gravação aí, vários artistas fizeram versões dela. E eu não falo de qualquer artista não, tá? Entre eles estão nomes como Nina Simone, Chuck Berry, Bob Dylan e até mesmo os Beatles. There is a house in New Orleans. E a origem dessa música aí é objeto de estudo de vários pesquisadores, mas apesar disso, ninguém sabe exatamente quem é o autor dela. Sendo assim, então, creditada como uma canção popular, uma canção folclórica americana. Alguns desses pesquisadores aí acreditam que as primeiras versões dela aí tenham surgido lá no século XVI, com letras ali que podem variar, inclusive sendo mais antiga aí que a própria cidade de Nova Orleans, que foi fundada no ano de 1718 e que é citada aí nas versões mais recentes, né? Alguns musicologistas dizem ainda aí que há pelo menos duas versões antigas originárias ainda lá na Inglaterra, ou então dos Estados Unidos mesmo antes da Guerra Civil, que aconteceu no ano de 1861. E então a partir daí a música teria sido passada ali de geração em geração e sua letra sempre sendo adaptada aos tempos em que ela era cantada. Inclusive há relatos aí de que mineradores já cantavam ela ali enquanto faziam seu trabalho lá perto do ano de 1905. E o que explicaria aí essas alterações na letra, né, é o fato de que isso aí, essa cultura na época lá era bastante comum, com esse tipo de música aí ficando conhecida como broadsheet. E o que se costumava fazer era pegar letras aí que combinassem com um título original de uma outra música já famosa e então criar aí uma nova letra, um novo título, tudo mais. E isso acabava então mudando ali parcialmente a estrutura da música original. E uma teoria é que isso teria acontecido com a música House of the Rising Sun, já que ela aparece muito aí uma música que é conhecida como The Unfortunate Hay, que era um folk lá do século XVI e que com o passar do tempo ali foi recriado uma série de vezes. Indo para tempos mais modernos aí, né, a primeira gravação de House of the Rising Sun aconteceu somente no ano de 1933, feitas por Clarence Tom Ashley e Gwen Foster, porém ainda com o nome de Rising Sun Blues. They are a house in New Orleans. Inclusive, o Clarence dizia que ele tinha aprendido aí essa música com o seu avô, o que indica aí então que, de fato, essa música é bem mais antiga do que os anos 30 lá, quando ela foi gravada. E depois disso aí, então, ela foi gravada muitas, mas muitas vezes mesmo por uma série de artistas, além daqueles que eu já falei. E exemplos deles são Woody Guthrie lá em 41, Josh White em 47, Rudy Leadbelly em 44 e 48, Joan Baez em 1960, Los Speakers em 1965, Frigid Pink em 1969 e uma série de outros, tá? É uma infinidade de gente que gravou versão dessa música aí. There is a house in New Orleans. Inclusive, agora mais recentemente, né, a gente teve uma versão gravada pelo White Buffalo em 2011 e por Laurel O'Connell em 2013. There is a house
in charming town. Mas voltando a falar um pouco mais aí da origem dela, né? O primeiro registro de estudo disso data do ano de 1941, quando o Congresso americano financiou a pesquisa do antropólogo Alan Lomax, que percorreu os Estados Unidos buscando e registrando por cantigas populares. E uma delas aí falava sobre uma casa em Nova Orleans que ficou conhecida como a Casa do Sol Nascente. E acho que a gente sabe de que música ele tá falando, né? Ele foi escolhido porque alguns anos antes, no ano de 1937, ele gravou uma versão dessa música aí cantada por filhas de mineradores lá no Kentucky, chamada Georgia Turner, que teria aprendido aí essa música com seus pais e avós, o que de fato indica então que mineradores já cantavam ela por aí. E somente essa falta aí de informação, né, sobre a origem dela já poderia tornar essa história aí bastante interessante. Porém, há ainda uma outra incerteza sobre ela, que é sobre o que ela fala e o que afinal é a tal Casa do Sol Nascente que ficava lá em Nova Orleans. E para isso também há diversas hipóteses. A única coisa que se pode ter certeza é que ela fala de pobrezas e tragédias que aconteceram na cidade de Nova Orleans, com 3 interpretações principais aí do que seria essa casa. A primeira diz que ela seria uma prisão, né, já que a música fala ali em bolas e correntes, que era uma coisa comum ali para aprisionar as pessoas nas cadeias antigamente. Nisso ele vai narrando ali a vida dele, né, falando que a mãe dele era uma costureira, o pai dele era viciado em jogos, mas a teoria é de que ele teria cometido um crime. Falando aí então que ele estava voltando para Nova Orleans para viver aí com correntes e bola nos pés. E assim, então, ele aconselhava aí outras mães, né, pedindo que elas falassem com seus filhos para que eles não cometessem os mesmos erros que ele. Porém, em nenhum momento aí fica muito claro ali o que teria sido esse crime que ele cometeu. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Outra interpretação diz que essa casa aí, na verdade, seria um bordel que existiu lá no século XIX. E sendo mais específico aí, seria o estabelecimento de uma mulher chamada Marianne Soleilevant. Não sei falar francês. Que significa Marianne Sol Nascente, olha aí. Inclusive, escavações feitas lá em 2005 encontraram panfletos ali que reforçaria a ideia de que, de fato, havia um prostíbulo ali na região e que a dona era chamada dessa forma, era conhecida dessa forma. E aí, nessa versão, a letra falaria ali sobre o vício como uma prisão. Isso porque, assim como seu pai, o narrador ali teria ficado viciado em jogos e bebidas por frequentar essa casa, que além de ser um bordel, né, também tinha essas outras coisas aí pra fazer. O que reforçaria isso na letra, né, são as partes em que ele fala ali que essa casa aí teria sido motivo da ruína de vários garotos pobres, além do próprio narrador. And it's been the ruin of many a poor boy. E assim, então, ele aconselha lá as mães, né, assim como na versão anterior, a não deixar os seus filhos fazerem a mesma coisa que ele. E uma das coisas que ele fala aí para as mães dizerem aos filhos é que eles não desperdicem a vida em pecado e em miséria na Casa do Sol Nascente. Isso aí reforçaria essa versão. Spend your lives in sin and misery. E por último aí, uma outra interpretação trazida por historiadores meio que mistura essas duas histórias. E talvez até mesmo explique aí a motivação para que várias mulheres tenham gravado versões delas aí ao longo da história. Antes de contar ela, é importante falar que pesquisas aí indicam que antigamente lá nos Estados Unidos, lá pelo século XVI, era muito comum que canções populares falassem sobre DSTs, que estavam se espalhando muito ali pela população e inclusive levava a vida de muitas pessoas. Nesse caso aí, a Casa do Sol Nascente não seria um bordel, mas prisão onde prostitutas ficavam para tratar sífilis. E como na época não existia um tratamento eficaz para essa doença, sendo utilizado mercúrio que nem funcionava, na maioria das vezes essas mulheres aí nem acabavam voltando para casa. Com o local ganhando esse nome aí, porque no portão de entrada ali teria uma pintura de um sol nascente. Assim, a letra conta a história aí dessa moça, né, que não tinha uma família
muito estruturada e que seu pai era viciado em jogos e bebidas. Com ela tendo que trabalhar aí como prostituta, assim, acabou pegando sífilis e foi parar lá na Casa do Sol Nascente pra fazer o tratamento dela e não se sabe se ela sobreviveu no final. Então, assim, da mesma forma que os anteriores, ela aconselha aí as mães para não deixarem os seus filhos fazerem a mesma coisa, passar por essas mesmas situações. E isso tudo também ligaria ali a questão lá de parecer uma prisão, com o negócio da bola e da corrente, e também acaba unindo aí essa parte lá da miséria e do pecado, né, tudo mais. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia essas interpretações aí dessa música e se você sabia que não tinha autor. Deixa aqui embaixo pra gente também qual delas faz mais sentido pra você, ou se você ainda acha que é uma outra, né? Vai saber, às vezes você tem uma outra ideia sobre o que ela quer dizer. Aqui dos Aliens tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!